Por que será que um coach deveria investir em programação neurolinguística? O que as ferramentas da PNL vão trazer para um coach e que, de repente, podem ajudá-lo muito a dar uma grande contribuição para o cliente? Quando nós falamos de coach, nós estamos falando de tirar a pessoa do estado atual, levá-la para o estado desejado, sair do ponto A para o ponto B. E na realidade o coach faz isso com muita eficácia. Eu que estou na área do comportamento humano há muito tempo, a primeira turma de coach do INDESP foi no ano de 2001. As pessoas nem falavam tanto de coach como fala hoje. As pessoas me perguntam qual é o curso que eu devo começar. Eu não fiz nada ainda nessa área do desenvolvimento humano. Eu sempre sugiro, faça PNL primeiro. E eu tenho os dois cursos. Nós temos PNL, Psicologia Positiva, Constelação Familiar, Coach, Certificação Internacional de Coach. Temos tudo aqui no INDESP. E por que eu falo para a pessoa, comece com a PNL? É porque a PNL vai ajudar você a se autoconhecer de uma forma muito mais profunda do que o coach e do que, não é simplesmente um conjunto de perguntas para ajudar o outro a fazer mudança. Eu sei que as perguntas ajudam muito. É como se a PNL fosse um oceano e o coach fosse um braço desse oceano. Quando você está trabalhando com alguém que está insatisfeito com o que ele está vivenciando hoje, ou seja, ele está no seu estado atual, mas ele está angustiado, ele não está bem, não é isso que ele quer, ou ele quer fazer uma transição de carreira. E você pode começar a trabalhar com ele e começar a fazer as perguntas de coach. O que você quer no lugar disso? Quem é esse você que você quer ser? Que são perguntas realmente muito importantes. Mas pode acontecer no momento que você está perguntando, que você está ajudando esse cliente a encontrar o seu GPS interno, pode ser que ele se esbarre em algumas feridas emocionais. E essas feridas emocionais podem ser tratadas com eficácia com a programação neurolinguística. Então vamos imaginar que esse cliente passou por algumas experiências no seu passado. Então ele tem a ferida da rejeição ou do abandono. E com isso a autoestima desse cliente é muito fragilizada. Ele precisa primeiro curar essas feridas, se reestruturar para poder sonhar. Porque senão ele não vai sustentar o que ele vai falar. É mais ou menos assim, eu gostaria muito de, mas eu não consigo porque, ou seja, tem uma história de vida marcada de dor, recheada de crenças limitantes. E isso impede o cliente a acreditar nele. Então, quando eu sou contratada por uma empresa para trabalhar com gestores, eu esqueço um pouco do papel dele, porque primeiro tem um ser humano ali, tem uma mochila de vida, cheia de experiências que eu desconheço. E quando eu começo a fazer conexão com esse ser humano, eu começo a compreender um pouco mais quem é ele, como ele se vê, que feridas ele tem que ainda não estão curadas. Porque a ordem é sempre essa, o ser, depois o fazer e depois o ter. Não são todas abordagens de coach, mas muitas delas, o tratamento é o que você quer, para onde você quer ir. E isso funciona muito bem quando a pessoa está realmente bem, quando ela não está com um nível de ansiedade muito grande, quando ela não está com estresse, quando ela não está desequilibrada emocionalmente. Porque quando está,
pode ser que ela responda, mas ela não se sinta com recursos para pavimentar esse caminho e ir para o estado desejado. Você tendo as ferramentas da PNL, você vai conversar com a pessoa e vai sentir o que ela está precisando mesmo. E você pode falar com ela antes de começar o nosso processo de coaching. Eu vou fazer umas intervenções com as ferramentas da PNL. Eu vou ajudar você, né? Eu vou contribuir com você com essas ferramentas para que você possa aprender a se livrar dessa culpa ou desse ressentimento ou desse sentimento que não é um terreno fértil para você prosperar. Então a PNL tem um olhar muito sistêmico da pessoa. Ela não considera só essa pessoa tem potencial, vamos despertar esse potencial e vamos lá. Ela olha para a pessoa e ela consegue perceber, né? Com os processos que a PNL tem, nós conseguimos perceber onde está a causa raiz de tudo que está impedindo essa pessoa de ir além. Então, às vezes você vai ter um coach que vai prometer coisas, um coachee que vai prometer coisas que não vai cumprir, que ele vai ficar procrastinando, que ele vai ficar, né, se auto-sabotando. Por quê? Porque se ele está preso numa ferida emocional, se aquilo não foi curado, ele fica refém daquilo. Então, PNL não é um processo motivacional, não é um programa de autoajuda. Ela olha para o que está ali, que está acima do iceberg, mas ela aprofunda aqui. Se a questão é emocional, são as ferramentas da PNL que vão contribuir para que a pessoa saia daquele lugar, saia daquele estado que nós chamamos de limitantes, estados limitantes. Tem muita coisa do coach que está no oceano da PNL. Aqui no Indesp nós temos a formação em PNL. Somos reconhecidos no Brasil como um dos melhores, ou o melhor instituto em formação de practitioner. A primeira coisa que a gente faz quando a pessoa se inscreve no curso de formação em PNL é uma entrevista com essa pessoa. Porque dependendo de como essa pessoa está, ela não vem nem para o curso. A gente vai orientar para fazer uma psicoterapia. Sua própria vida. Eu costumo falar assim, vem da F5, vem atualizar. Porque se você, mesmo com as ferramentas de coach, não mergulhou profundamente no autoconhecimento, não aprendeu a conhecer suas forças, suas fraquezas, pode ser que você projete isso no cliente. Pode ser que você vá estar num nível de consciência que é muito inferior ao que você pode estar quando você se conecta com toda essa potencialidade que existe em você. Então a PNL ela te dá o manual de funcionamento seu e do seu coach e do seu cliente. E isso que eu estou falando serve para o pai que está diante do seu filho ou o marido que está diante da esposa. Não tem alguns momentos que a gente tem algumas metas ou objetivos em família e a gente fala, eu não estou bem para fazer essa viagem. Estou com o papai doente, meu estado de espírito não está legal. E adianta falar, vamos que vamos, sonha com a viagem? Não, não adianta.
Então, nesse momento, a gente vai usar uma ferramenta para que aquela pessoa possa se acolher, para que ela possa dar espaço para aquele sentimento. Porque na maioria das vezes, as frustrações que nós alimentamos não é porque estamos experimentando tristeza, ou mesmo raiva, ou alguns sentimentos assim de ansiedade e tudo mais. Muitas vezes é porque nós nem queremos entrar em contato com isso. Mas nós somos seres emocionais. Não adianta eu fingir que não está acontecendo algo comigo. É necessário eu ir lá e buscar e tratar a causa raiz. Eu já falei disso em algum vídeo aqui no meu canal. Então, muitas vezes a pessoa pode ser muito dedicada, ter uma competência técnica incrível, ser determinada e a vida dela pode não fluir. Se no terreno dos relacionamentos essa pessoa tem raiva, mágoa e ressentimento, se essa pessoa não curar as raízes, não exercitar o perdão, a compaixão, a vida não flui. Você nunca vai ver uma árvore dando frutos, florescendo com as raízes doentes. Então a PNL tem esse olhar maravilhoso, né, que nos ensina a ver além do que está aparente, com ferramentas extremamente eficazes, como, por exemplo, cura de traumas, cura de compulsão, cura de fobias, cura de crenças limitantes, como desconstruir essas crenças. Aprendemos a exercitar a compaixão, esticar o nosso músculo do coração e tirar o aprendizado daquela experiência. Aprendemos uma ferramenta maravilhosa chamada de mudança de história pessoal, onde eu não mudo a minha história, mas eu vou lá na causa raiz. E eu olho para aquela criancinha e eu aprendo a acolher aquela criancinha. Eu assumo as rédeas da minha vida quando eu abraço aquela criancinha e falo, ok, você ter passado por isso. Ok, tira o aprendizado disso. Esse aprendizado é uma grande riqueza que vai ajudar, inclusive você, a ajudar outras pessoas. Então, toda essa viagem que nós fazemos, a jornada da nossa linha do tempo, nessa jornada de vida, para poder limpar essas feridas e curar esses traumas, é o que vai contribuir para a vida fluir. Não adianta. O profissional de coaching ele pode ser maravilhoso, mas ele precisa de mais ferramentas, além das perguntas processuais. É nisso que eu acredito. Por 2 vezes, nós do Indesp, eu, trouxemos para a Vitória um grande psicólogo. Um psicólogo que é um excelente coach, que é um grande profissional da programação neurolinguística, que é o pai da neurosemântica, que é o nosso querido Michael Hall, que já escreveu mais de 40 livros sobre liderança. E ele é um psicólogo da linha cognitivo-comportamental. E ele, como coach, faz perguntas incríveis para ajudar a pessoa a fazer toda aquela ginástica interna para fazer as mudanças que precisa e se posicionar na vida. Mas ele também utiliza todas as ferramentas da programação neurolinguística e várias outras que ele criou para ajudar a pessoa a superar os seus traumas, as suas dores. Por isso, o trabalho dele tem feito uma diferença muito grande no mundo, tem impactado muito positivamente. Por quê? Porque ele aprofunda muito. Então, tá aí. Talvez você esteja me ouvindo, talvez você já tenha PNL Coach, talvez isso faça sentido para você. Talvez você nunca ouviu falar de PNL e trabalha com coach. Talvez você queira aprofundar,
entender mais de gente, confiar mais ainda na sua capacidade, né? Reprogramar ainda mais a sua mente e aprender a abraçar a sua história, ficar bem, melhor ainda com você mesmo para ter os resultados que você quer. E se por acaso você ficou curioso ou curiosa sobre isso, me deixa saber. Vai lá no meu Instagram, Luísa Lopes Life, e manda um recadinho para mim. Eu posso te enviar gratuitamente um curso rápido de PNL sobre comunicação e relacionamento. Mas se você quiser começar já, manda um recadinho ou entre no site do Indesp, www.indesp.com.br, e venha participar de uma turma. Hoje nós temos turmas ao vivo, online, onde você faz um intercâmbio com pessoas de vários lugares, de vários países, e você desenvolve ainda mais toda uma competência para lidar com as suas questões e ajudar ainda mais outras pessoas a viverem uma vida ainda mais significativa e mais valiosa.